Bom dia, Rafael Bizinho, estrategista Santander Private Banking, 28 de agosto. Ontem, no discurso proferido pelo Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, ele anunciou essa mudança de estratégia da política monetária por lá, Então, em que consiste essa mudança de estratégia? Primeiro, que era algo já esperado, mas ninguém achou que ele fosse formalizar ontem. Acharam que ele só fosse dar uma sinalização e formalizar na próxima reunião efetiva de política monetária, porque ontem era um evento, um simpósio com participação de vários acadêmicos, onde se debate vários temas, enfim, mas ele optou por já formalizar que o Banco Central, a partir daqui, vai buscar uma inflação média e não uma meta pontual de inflação, Ou seja, isso significa que quando você passar um período com inflação abaixo de um determinado objetivo, você pode depois superá-lo com o objetivo de, na média, ter um ponto que pareça compatível com estabilidade macroeconômica, qualquer coisa assim, que no caso são os 2%. Então, em termos práticos, o que isso quer dizer? Então se a economia americana hoje roda com uma inflação abaixo de 2%, aliás, ela já roda há 10 anos com a inflação abaixo de 2%, quer dizer que o Banco Central vai fazer o que tiver ao alcance dele, de forma mais obstinada, obsessiva, para conseguir que a inflação suba daqui em diante para além dos 2%, de modo que você consiga compensar esse período aí de resultados mais baixos. Então, assim, ele não esclareceu alguns detalhes, qual é o horizonte que ele pega para fazer o cálculo dessa média, e tampouco os instrumentos efetivos que ele vai usar para convencer todo mundo, de que é possível, de que ele vai conseguir efetivamente fazer com que todo mundo acredite que essa inflação pode subir mais, sendo que, como eu disse, faz muitos anos que a inflação está bastante baixa. Ele vai lançar mão depois de um quantitative easing, de mais compras de ativos do que ele já fazia. Por quanto tempo que ele vai comprar mais ativos? Ele vai recorrer a algum tipo de controle da curva de juros em que ele compra quantidades indeterminadas dos ativos, dos títulos públicos, de modo a sancionar um determinado nível de taxa de juros para prazos mais longos. Assim, é difícil, a gente não sabe exatamente como ele vai proceder, mas o que ele colocou sobre a mesa foi uma disposição de atuar de maneira muito forte. Com isso, existem implicações para vários outros ativos. Então, em primeiro lugar, a gente sabe que o Banco Central americano não vai se precipitar de forma alguma em querer subir a taxa de juros muito cedo, mesmo que a inflação comece a acelerar. Tendo essa segurança, muitos ativos eles já começam a refletir isso nos seus preços, começam a se valorizar. Então, commodities, ações do setor de energia, pode ser eventualmente o próprio ouro. Então tem vários ativos aí que deveriam ou que acabam sendo favorecidos por essa perspectiva de que no tempo o Banco Central vai conseguir finalmente ampliar a inflação e a gente vai conviver com uma inflação um pouco mais alta sem que os juros subam. Então esse é o game, é isso que o Banco Central americano está querendo fazer, e os desdobramentos eles podem ser favoráveis para vários outros segmentos no mercado acionário, por exemplo, que não só as empresas de tecnologia. A gente vê aí, assim, ontem, setor bancário começa a melhorar, a gente tem também no segmento industrial também vários subsetores ali que vão respondendo de uma maneira mais positiva. Vamos ver se isso se consolida com o passar do tempo ou não. Então, assim, é uma mudança meio estrutural na forma do Federal Reserve trabalhar, e a gente precisa acompanhar
com bastante cautela, com bastante cuidado, com bastante critério, os desdobramentos efetivos de tudo isso, que podem ser significativos, tá? O SP 500, a Bolsa Americana, ontem, ela acabou subindo, né? Também na esteira de tudo isso. Mas a Bolsa Americana, o SP 500, ele encontra apoio, óbvio, ainda dados econômicos que estão melhores hoje, os resultados corporativos estão vindo acima das expectativas e soma-se a isso o fato de que agora as pessoas têm uma crença maior de que os estímulos monetários maciços eles não têm perspectiva de acabarem. Né? E tem também estímulo fiscal que vai continuar provavelmente ao longo do ano de 2021. Esse é o sinal que vem sendo dado também pelas outras autoridades dos governos. Tá? Na frente da Covid-19, lá fora as estatísticas estão melhorando, tem perspectiva também de tratamento, vacina, tudo isso também na linha mais favorável e mais otimista. Tá? Campo eleitoral nos Estados Unidos, as convenções aí de nomeação do Partido Democrata, Republicano, que tiveram esses discursos do Trump, do Biden, não trouxeram grandes novidades, tá? A ponto de mudar o jogo ou a ponto de impactar muito os mercados. Tá? Aqui no Brasil a gente está nesse compasso de espera, aguardando, né, a contraproposta da equipe do Paulo Guedes sobre como acomodar o programa de renda mínima às condicionantes que a gente tem. Né? O Bolsonaro ele não quer remanejar recursos de outros programas sociais para colocar no renda mínima. Né? Ele diz, por enquanto, que não quer flexibilizar também o teto dos gastos. Então você não pode tirar dos paupérrimos dos pobres para dar para os paupérrimos, não pode flexibilizar os dispêndios, né, ou flexibilizar o teto dos gastos. E o renda mínima, assim como o auxílio emergencial, portanto ele não pode ser de R$600, porque isso é muito, e também não pode ser R$200, porque isso é pouco. Então tem que trabalhar dentro de todas essas restrições para chegar a algum tipo de conclusão. Né? O Paulo Guedes está trabalhando naquela estratégia dos 3Ds, que é desvincular o orçamento, desindexar as despesas e desobrigar alguns gastos ali que já são marcados, definidos, que você tem que fazer. Aí com isso tirar as amarras, né, que engessam tudo, né, o orçamento público. Só que trabalhar nesses 3Ds significa entrar em outras disputas políticas, mas essas disputas elas podem até ter apoio da sociedade para enfrentar os grupos que vão ser diretamente afetados, né, aí que vão exercer pressão contrária. Então vamos ficar no aguardo disso tudo. Eu fico por aqui, bom dia a todos.